Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, acabou de chegar, né, Jackson? Tá quentinho no aeroporto. Tá. Esse cara aqui tem uma história muito legal que retrata aí a busca dos empresários para a Nova Economia, que vai muito além do dinheiro, que a história vai ser bem bacana. Eu acho que vocês vão ouvir uma trajetória que com certeza vai ser muito inspiradora e o objetivo do podcast HiPod é esse, Exato. encorajar pessoas para, assim como nosso convidado aqui, que eu vou apresentar, tomou coragem e com certeza mudou a vida dele e está mudando a vida de muita gente. E parece que você procurou o cara certo, hein? Foi direto na fonte, né? Você mirou pequeno, hein? Cara corajoso. E aí, Jackson, o que você está esperando desse cara? Cara, o que eu tô esperando é tudo que ele pôde aprender dessa trajetória, poder passar pra gente, que não foi pouco, hein? Eu tô curioso para saber como que um cara, vou apresentar ele, tô fazendo suspense, no mercado tão engessado, sai para bater de frente com um expert, para mim um dos maiores mentes do mundo, empreendedorismo, equity, nova economia, vendas, que é o Flávio Augusto. Apresento aí Thalisson Camilo, engenheiro agrícola. Já quero começar por aí, porque eu esperava tudo, achei que você era de marketing e alguma coisa. Jovem empresário que buscou a nova economia, buscou a fonte para mudar de vida, ganhou o reality show do Flávio Augusto. Cara, que honra. E é um cara que já morou em Campo Grande, conhece muito bem aqui. Já, sou apaixonado por Campo Grande. Que bom. E é praticamente um nômade, então você vai contar um pouco da sua história. Fala aí, quem que é o Thalisson? Vamos conhecer primeiro, antes de entrar no reality show, que é a vontade de conhecer essa, mas eu quero saber um pouquinho de você. Fala aí, Thalisson Camilo. Obrigado, prazer e privilégio estar em Campo Grande, dividindo aqui com vocês, né? Falar de empreendedorismo, e foi um dos locais que muita chave virou, foi quando eu estava aqui. Mas eu sou filho de 2 mineiros que tinham como hábito também serem nômades, e eles me tiveram em Rondônia. Nasci em Vilhena, Rondônia, uma cidade também do agronegócio. Eu sou neto de pecuarista e basicamente era isso. Então, fui fazer engenharia agrícola e ambiental em Sinop, no Mato Grosso. Foi a primeira mudança que eu fiz em busca de uma melhoria de vida, né? Na época não tinha Enem, que você fazia, escolhia qualquer lugar do Brasil, era vestibular local. Sim. E Sinop era o lugar onde tinha um curso que me atraía pela minha facilidade com exatas. Formei 5 anos em engenharia, sem nenhuma dificuldade muito grande, né? Porque eu era estudioso pra caramba, filho de professor, imagina. Se não estudasse, não passasse, lenha comia. Sempre no estudo, né? Aí formei e lá começou minha carreira no agro, mudando também do Mato Grosso, porque meu estágio foi no Rio Grande do Sul, em Panambi, na Kepler. Rapaz. E assim, por que eu fazia essas transições? Era oportunidade de crescimento. E eu nunca tive uma limitação, assim, se eu tiver que ir no lugar tal para me crescer, eu vou. Eu estava disposto a isso. Nem que eu tivesse que colocar o meu próprio dinheiro em risco. Então, eu comecei aí investindo no meu crescimento. Que eu peguei uma graninha que era para formatura e não quis fazer a formatura para poder ir para o Rio Grande do Sul participar do processo seletivo de estágio, ou seja, não estava nada ganho, era só para o processo seletivo. E fui para lá e fui consagrado. E de lá eu comecei a trabalhar no agronegócio, como engenheiro de obras agrícolas. Aí eu atuei no Mato Grosso do Sul, foi meu primeiro local, que depois que eu formei trabalhei. Depois, Qual cidade? Na capital? Ou... como eu trabalhava com silos para armazenar grãos, a capital era só o local que eu saía segunda-feira, né? Ia visitando as fazendas nos interiores, né? E eu passei um período aqui de aprendizagem com um cara mais experiente. Engenheiro. Agrícola. E qual é o papel do engenheiro agrícola no agro? Bem diferente do agrônomo, não é o mesmo curso, Isso. não é a mesma formação. O engenheiro agrícola, ele é um cara preocupado e ele estuda muito mais exatas do que o agrônomo. O agrônomo é mais uma ciências biológicas. Perfeito. O engenheiro agrícola é mais uma ciência de engenharia mesmo. Então, mais cálculo, mais física, porque a gente trabalha com obras agrícolas, silos, galpões, indústrias alimentícias, máquinas e mecanização agrícola, né? E irrigação. Então, é uma parte mais de engenharia mesmo do que de biológicas. Legal. Coisa boa. E aí, depois fui atuar em Rondônia, Mato Grosso, pela engenharia, construindo silo para armazenar grãos. E aí foi lá que me despertou as vendas, né?
porque eu trabalhava muito e ganhava um salário fixo como engenheiro. Aí vinha um dia um cara de carro todo top, carro bonito, top, bem engomadinho, e tinha muita relação boa com o dono da obra. E eu era o cara que era xingado pelo dono da obra, né? Porque a obra atrasa, a obra dá problema, né? Aí eu olhei aquela situação e falei assim, cara, tem alguma coisa que esse cara faz diferente. Aí fui conversar com ele. Aí ele falou, não, é que eu trabalho vendendo as obras que você executa. Eu falei, sério, cara, e como é que faz para trabalhar com isso? Ele falou, não, você precisa ter uma região que tem oportunidade, se candidatar e trabalhar com vendas. Eu falei, o que que eu preciso saber para trabalhar com isso? Você precisa entender de gente, você precisa entender de negociação, você precisa entender de, não eram essas palavras na época, né, mas de network. Aí eu peguei aquilo para mim, né? Aí a primeira oportunidade que a empresa Kepler abriu o processo seletivo para a área comercial, eu peguei. Então aí você já teve a primeira experiência de um mentor, hein? Exatamente, exatamente. De um- Nunca eu esqueço o nome dele, Henrique Pastre. Porque talvez ele foi o cara que virou uma chave, né? Virou. Porque eu saquei que ele ganhava muito mais dinheiro que eu, É. visitando o mesmo cliente que eu. E tendo bem menos dor de cabeça. Bem nessa menos dor de operação, né? cabeça. E aí eu falei, poxa, aí é uma oportunidade. Na época, a empresa só tinha um local com processo seletivo aberto, que era o Piauí. Que bom, hein? E o Piauí, na época, era um estado que ninguém queria ir, porque era uma fronteira agrícola nova, Uhum. estabilidade de chuvas, e nunca tinha tido vendedor. Só que eu, naquela vontade de crescer, eu falei, cara, pode ser qualquer lugar do mundo, eu tô indo. Mas você é solteiro, era só você Era e Deus. solteiro nessa época. Época boa de correr, né? Muito boa. Eu aproveitei essa época pra fazer essas loucuragens, Aí né? você só pega uma mochila e vai, né? Só pega uma mochila e vai. E assim, eu não fazia nem ideia onde ficava o Piauí, não tinha nenhum conhecido, nenhum Que ano que é parente. isso, mais ou menos? 2015. Puta, até o celular é uma coisa ainda meio... Exatamente. E aí eu topei, peguei o carro em Brasília, fui dirigindo até o Piauí, cheguei lá, Nem sabia onde eu nem ia. sabia, cara. Aí lá começou a minha relação com o autodesenvolvimento, porque eu tive uma crise emocional lá. Porque no ano que eu chego, deu uma seca agrícola ferrada. Aí, como é que eu ia Só pra vender? ajudar. Só pra ajudar. Aí como é que eu ia vender silos, que é um negócio É tão ruim que não posso num lugar que tá passando a maior seca agrícola. Os produtores rurais, eles me recebiam na fazenda e tiravam sarro de mim. Cara, como é que você vai vender silo, sendo que a gente não produziu nada, cara? Sabe? Aí foi quando eu comecei a estudar formas de vender alguma coisa, de curar minha mente naquele momento, que eu fiquei muito frustrado. E aí começa uma história com o autodesenvolvimento, através de 3 livros específicos, né? Quais são? Um do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Fantástico. Outro do Flávio Augusto, Geração de Valor 1. Boa. E o outro, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Mas como que você encontrou já os best-sellers aí de... Na época eu fui numa Pesquisar? psicóloga, Que coisa. fui numa né? psicóloga, que eu tava doidinho, cara, tava piradinho nessa época aí. Sozinho, não conhecia ninguém, tava numa região que teoricamente não era que eu queria morar. Você já Era o não é- interior do Você Piauí, já cara. não era muito normal, né? Pra aceitar. Você só tava um pouco mais pirata, né? E aí ela comentou, né? Eu falei pra ela, eu precisava de um jeito de dar um jeito de vender alguma coisa pra justificar eu ter vindo pra cá. Porque por que que eu vim? O objetivo era um salário fixo, mais comissão, Sim. pra ganhar mais. E aí chega na região, se eu não vender, eu não ia ganhar mais, ia ser a mesma coisa, elas por elas. Aí essa mulher me deu essa dica, ela falou assim, ó, tem alguns livros que eu acho que vai te ajudar no mundo dos negócios. Mais uma pessoa importante na sua Mais uma vida. pessoa. Eu lembro, cara, dessa mulher, dessa psicóloga. Parece aquelas inflexões. Aí eu li. Aí quando eu li, eu falei, cara, existe um mundo que eu nunca aprendi na faculdade. Porque tudo que o Flávio Augusto falava, que o Paulo Vieira falava e que esse Viktor Frankl falava, eu nunca tinha visto na faculdade. Zero. Estudo Infelizmente. zero, 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 zero. Aí eu tomei uma decisão, falei assim, ó, tô numa cidade não tão boa, 30 mil habitantes, eu troquei hábitos, né? Falei, vou deixar de sair para tomar cachaça, para ler livro e estudar. Aí fiquei 2015 e 2016 estudando, vendi 3,5 milhões, era uma improbabilidade, eu ainda vendi Você acha por causa da mentalidade? Você Na acha que isso mentalidade. já- Essa mudança na que teve. mentalidade, porque eu consegui descobrir um jeito de vender no caos. Meu Deus. E aí, dali, foram surgindo novos interesses, por exemplo. Então você já viu que o desafio não era tão... Qualquer desafio é possível, né? Vencer, né? Exatamente. Qualquer adversidade. Exatamente. E aí, o livro do Flávio Augusto, ele mexeu muito comigo, porque ele fala sobre liberdade, pensar fora da caixa. E ele falou um termo lá que eu achei interessante. Tudo aquilo que você pode ganhar variável, vá.
para esse caminho. Que legal. Porque tudo aquilo que é um salário fixo ou uma bonificação fixa tá te aprisionando. Tipo assim, sei lá, se o cara te paga 100 mil... Você botou um teto já no seu Exato. campo quântico. Aí nessa empresa que me formou, né? Foi a do estágio, a mesa do estágio, eu ganhava um fixo mais uma bonificação. Aí eu tava pensando, cara, como é que eu faço pra ganhar mais? Porque um bônus, ele não é uma comissão, é diferente. Uhum. O bônus você faz X de venda, você ganha X salários que você tem fixo, entende? Sim, Mesmo assim, ele é um teto. total. E aí eu fiquei pensando até que Até surgiu... intencionado a empresa, né? Exato, Porque é atrelado ao resultado, principalmente, né? Se não tiver exatamente. resultado, não tem bônus. Exatamente. Não, e o bônus bate no teto, não comissiona, a empresa vai pagar menos, né? Aí nessa época surgiu a AGI, que é a maior empresa do mundo de armazenagem, uma empresa canadense, que estava chegando no Brasil em 2017. Aí o cara que me deu estágio lá no Rio Grande do Sul Foi estava pra aí. nessa empresa. Lembrou de mim. Falou, cara, eu sei que você é meio doido, É. você topa tudo e assim, precisa de pessoas igual a você, porque essa empresa vai pagar um salário fixo bem baixo, mas vai pagar 1% de comissão. Já outra mentalidade, empresa Outra canadense, né? mentalidade. E eu tava em qual momento? Já tinha lido os livros. Olha, Variável era meu sobrenome. Oi, tudo bem? Variável. vou achar esse trem, né? Vou achar esse negócio. E apareceu, cara. E na época, eu podia escolher qualquer lugar do Brasil. Aí eu escolhi Campo Grande. Aí Mentira. aí Pô, Caiaí, você foi bem, hein? aí 2017 eu venho pra Campo Grande. Aí 17, 18, 19, trabalho nessa empresa. Olha, no primeiro ano eu vendi 10 milhões. Meu Deus. Dos 3 milhões e meio pra 10 milhões. Começou a... Pô, aí ganhei só aí 100 mil de comissão. Ah, eu nunca tinha visto dinheiro, pô, na vida. Não, na verdade você via salário, é diferente, né? É A diferente. sensação já é de recompensa. Poxa, e De fez desempenho, sentido. né? E outra, fez sentido variável. Ele entendeu o variável. Cara, Exatamente. é interessante, né? Assim, só fazendo um contraponto aqui, que o que você trouxe pra mim é nada. Por isso que é legal ter pontos de contato por livro com os grandes mentores, Sim. né? Não necessariamente você precisa estar lá, né? Se você é a Exato. prova viva disso, a leitura de um livro que é barato, um livro é R$ 40 hoje, cara. Exatamente. 50, você mudou sua vida, literalmente. Foram pessoas também que tiveram, né? Acho que Sim. tudo é uma construção, na verdade. Sim. Só que aí você tocou num ponto que o cara te traz uma percepção de renda variável que ele quebra o elo de uma crença, de uma segurança que de fato não existe, que mata a sociedade, mata o desenvolvimento econômico. Isso. Sim. Porque fica ali acomodadinho, quieto, porque quando fala numa variável, o cara perdeu o fixo. Tem gente que você fala de perder o Pô, fixo, ele cai para esquece. trás. Sim. E ele não se encoraja, tipo, uma variável, mesmo que essa variável não tenha nem teto. Aí você vê, aí você toma essa coragem, porque você se desenvolveu, né? Sim. Educou essa ação, Sim. deve ter respirado e fala, cara, esse negócio de variável deve ser bom. Toma essa decisão e tangibiliza o resultado depois com Sim. dinheiro. Você fala, meu Deus, é real, né? Deve Aham. ter sido isso, né? Isso é dinheiro. Porque, na verdade, uma Exatamente. coisa é um dinheiro que você recebe assalariado. Outra coisa é quando você põe a mão num dinheiro robusto que veio fruto de um desempenho, de uma coragem que você teve para encarar. Sim, sim. Aí você fala, meu Deus, é exponencial, existe um mundo mesmo de fato real. Essa Exato. sensação, porque quando você me conta, eu fico pensando isso, cara, que quebrou uma crença, né? Na verdade, aquele momento da variável é quebrar uma crença, que é uma das piores crenças na Sim. sociedade, cara. E eu fui o primeiro da minha família a quebrar, porque assim, meu pai e minha mãe é funcionário público. Puta, aí O meu irmão, nessa época, tava é o fazendo pai mestrado. pai da segurança. Mestrado e doutorado. Então, eu fui o primeiro que tive essas ações, né? Então, realmente era uma carga forte para ser tirada. Tanto que eu fiz esse investimento de estudar bastante para Quase- ter essa coragem, Quase né? o doidinho da família, né? É. E a AGI, na época, era uma empresa que não era conhecida. Hum. Então, era um plano meio doido, porque uma coisa é vender Kepler, que há anos era conhecida na América Latina. A AGI ninguém conhecia. Então, era um trabalho de porta em porta total. Você tinha que educar o consumidor, de explicar quem era, não era um produto de chegar Não e era- vender, né? É, Era validado mundialmente, né? Até por conhecer, mas ele não era validado localmente. E aí você pega o cliente do agro, é um dos mais difíceis que tem. é. Ó, ele precisava me conhecer, porque Boa. eu era um molecão chegando numa região de vendedor que... Só os vendedores tinham a minha idade, pô, de carreira. Entendeu? Os caras há anos faziam silos na região, entende? Então o cara precisava me conhecer, depois precisava conhecer a AGI. Então foi um trampo interessante. Eu acho que ali... É, eu tenho foi muito uma tesão escola, de hein, falar cara? dessa época aí, Pô, porque É, imagina, de super porta em interessante. porta total, chegar em fazenda e conversar com
os operadores para saber quem que era o dono, como que ele é mais ou menos, ele gosta do quê, que é o melhor horário de eu chegar para conversar com ele. Qual o tom da voz, né? Então, assim, foi um trabalho extenuante, mas foi gratificante. Que demais, hein? Que demais, cara. Que escola, né? Na Foi, verdade, cara. sua escola começa na venda muito mais cedo, né? Sim, sim, Bem antes aí do que eu imaginei quando nós vamos entrar aí. sim. Mas que legal. E aí, se depois você teve mais algumas outras cidades, você foi? Você viajou o Brasil? É Como porque que... eu assumi nessa época o Mato Grosso do Sul, então eu atendi todo o Mato Grosso do Sul. Pô, Então, estado de norte grande, a né, cara? sul, de leste a oeste, eu implementei a AGI aqui nesse estado. Tinha avião? Era na... Não, carro, moço. Saía segunda e voltava sexta à noite. Achei que você já tinha um aviãozinho para rodar, pô. Não, quem dera. Aí seria fácil demais, né? Aí não ia dar certo no final. E aí, passei 2017, 18 e 19 nessa função aqui, né? Boa. Só que aí, quando eu cheguei em 2017, eu intensifiquei o autodesenvolvimento. Eita. Aí eu comecei a contratar coach, comecei a fazer imersão, Aí você fiz já um tinha... curso do Dale Carnegie aqui, me inscrevi Legal, no velho. Know-How, grupo de empreendedorismo. Experience. Cara, eu investi muita grana em autodesenvolvimento. Porque se aquele livrinho me fez chegar a essa coragem, foi o que é eu me desenvolver, né, de fato, né? Você já tinha uma certa condição de pagar algumas coisas a mais, né? Sim, sim. Sobrava E uma assim, gordura eu para era um cara que eu investimento. falava assim, não, eu vou dizer não pra tudo, mas pro desenvolvimento é sim pra tudo. Sério? Aí eu gastei muita grana. Parabéns. Muita grana mesmo. Legal. Aí eu fui investir muito em entender pessoas, estudar sobre vendas. Eu fui estudar sobre isso. Esqueci, aniquilei o assunto engenharia da minha cabeça, cara. Nessa hora você entende que era sobre pessoas. Sobre Não era pessoas. sobre silos, sobre máquina, sobre processo. Sobre CPF. Exatamente. Aí eu comecei a estudar muito, assim, muito mesmo. Só fazia isso. Trabalhava muito, estudava muito. Até porque eu namorava à distância com a minha esposa, que eu conheci no Piauí nessa época. Eu fiz um pacto com ela, né? Eu falei, ó, eu vou porque essa é a oportunidade da minha vida, mas eu quero estar com você. Como é que a gente faz? A gente fez um combinado. A gente se via todos os meses, 10 dias do mês. Ela vinha pra cá, eu botava ela dentro do carro e ela viajava comigo. E ela é uma médica. 10 dias que ela tava aqui Eu contigo. continuava rodando cliente, não parava de trabalhar, não. Parava, não. E era um agradável, né? Porque eram uns passeios, né? Aí, tipo assim, eu ia lá visitar um cliente, aí levava ela em Bonito, tá entendeu? Pra ela foi top, porque ela conheceu o Mato Grosso do Sul, ela é nordestina, né? Super legal. Ela gostou daqui? Gostou, cara, Gostou? amou, gostou bastante. E eu usava ela como minha assistente, né? Ela ficava fazendo relatório e tal. Era massa. É boa. Mas ela já tinha esse espírito aventureiro ou você alinhou a expectativa e trouxe ela para esse mundo aí para acompanhar você? Porque não é muito fácil, Perfil, né? né? Tá falando de perfil A de pessoa pessoas. tem que se doar muito, porque nós estamos falando de um extremo cultural de um país, para o cara para Sim, ir aventurar atrás de um sim, amor, né? sim. Cara, a gente se encontrou no momento que eu queria muito ter alguém, Sim. e ela também. Pô, que bom. Aí deu match. Jovem, né? Ela é jovem de sua idade também? Ela é 5 anos mais velha que eu. Tá. Aí, 3 meses que eu tava lá no Piauí, a gente namorou 3 meses presencialmente, e depois eu vim pro Mato Grosso do Sul. Então a maior parte do nosso namoro foi à distância. Olha que coisa boa. E tinha um pacto, né? Eu falei assim, ó, eu vou dar certo, vou gerar muita riqueza e depois a gente vê se você vem pra cá ou se eu vou pra aí. Ela passou na residência médica aqui, né? Ela não chegou a fazer por escolha dela, porque na época ela recém formou em medicina, ela queria ganhar dinheiro também, né? Estudou muito e queria ganhar dinheiro. Então ela topava os meus desafios, cara. Que isso é uma habilidade de vendas também. Você vender o futuro para a pessoa que tá com você, né? Então, foi dando certo. Legal. Até chegar ao reality show. Boa. Agora nós vamos para uma das partes que eu achei assim fantástica, né? Isso aí é um troféu que eu acho que você foi validado. Exatamente. Mas assim, quando eu ouço você, quando eu vi no reality, né? Eu acompanhei suas redes, né? E vi lá você com o Flávio Augusto. Flávio Augusto, para quem ainda não conhece, vale muito a pena. O Flávio Augusto, ele é uma das mentes mais brilhantes, na minha opinião, do mundo. E não é só na minha opinião, né? É um cara arrojado, mas é um cara equilibrado. Exatamente. É um cara que consegue colocar a coragem dentro de um padrão equilibrado. Para mim, ele é fantástico, né? E é um dos maiores mentores do país, né? Sim. Dentro do empreendedorismo, e já foi considerado, um dos principais influenciadores da economia do país. Bom,
Só que a sua história começou muito antes, né? Quando eu vi você no reality, eu falei, cara, como que esse cara aventurou? Eu acho que ele era um puta cara, mas nem ele sabia que ele era tão bom, mas você tem uma história muito rica nas vendas, Sim. de você ter vivido um mercado que a sua habilidade, na minha opinião, foi romper um mercado extremamente, vamos usar um termo, assim, um mercado tradicional, né? Um mercado... Tradicional, eu posso falar até Bo- por ser engenheiro. Tradicional, Ah, você é engenheiro também? fechado, Eu sou tradicional, engenheiro, eu sou fechado. engenheiro também, do Você é corpo. engenheiro? Aham, Do do corpo. corpo? É. Professor de educação física. Legal. Sou inteligente com eles, não. É sim, fica tranquilo. Mas e aí quando você fala do agro, Sim, esse cliente ele é extremamente bairrista, bairrista. ele é totalmente bairrista, só por indicação, se tu não conhece, pra quem que você vendeu? No fio do bigode? No Fio do Bigode, principalmente, creio que muitos dos seus fechamentos foi muito no Fio do Bigode, né? E tradicional, não quero, tá bom assim, tem o resultado, tá bom. Quem é você, gurizão, pra vir Sim. me falar alguma coisa, né? E aí é onde que eu acho que eu digo, o teu ponto de inflexão foi exatamente nesse processo. Eu também acho. Quando eu vi, o que eu quero trazer com isso, Thales? O que eu vi é assim, pô, aí acho que o cara se inscreve com um reality, ganha e descobre um não, mas eu vi que o grande homem já tá sendo lapidado faz hora. Sim. E assim, a experiência de desenvolvimento pessoal que você buscou meio que numa carreira solo, né? Sim. Sem muito acesso, Exato. é uma escola para as pessoas, principalmente que estão buscando algo. Hoje o acesso à leitura, a conteúdo é muito mais fácil, cara. Sim. E não necessariamente você precisa estar lá com eles, né? Mas a busca, eu acho que é outro ponto de inflexão da tua vida que serve para você mentorar outras pessoas, né? Sim. Que com certeza você deve trazer isso na sua bagagem Sim. e como mentor hoje que você é. E você vem para um reality show, cara. E essa escolha, né, cara? Aí eu vi você no palco, eu falei, meu Deus, cara, o cara ganhou o reality show dos maiores caras do mundo. Universidade da Matrícula. Foi o primeiro reality Não, show nós estamos do falando, Grupo Wise, gente, né? do maior celeiro de vendas do país. Nós estamos falando Sim. do que move a economia, do que todo empresário tem que dominar. Assim, não estou enchendo a bola do Flávio Augusto nem tua, mas a realidade é que Não. quem vende, vence. A Não tua tem... palavra que você usou para validar as pessoas naquilo ali. Serve para isso. Boa. E aí, Thalisson, fala aí pra mim. Abre esse negócio você já acompanhava o Flávio Augusto, Sim. aí abriu essa aventura, aí vai lá você de novo. Olha, a minha relação com o Flávio, eu comecei como um bom cliente dele, porque eu comprei todos os livros dele. Boa. Aí depois eu assinava o meu sucesso.com. O bichinho do empreendedorismo já estava batendo na minha porta. Quando você entra nesse mundo, você começa a entender, pô, ser funcionário de uma empresa, eu tô deixando muito dinheiro na mesa, né? Então, vamos supor, eu vendia 10 milhões, né? Essa empresa me pagava 100 mil de comissão fora meu salário, tal. Pô, mas olha o tanto que eu vendi, 10 milhões. E se fosse um negócio meu, né? Aí isso já mexeu comigo. Perigoso ficar rico. Aí já mexeu comigo. Mas beleza, até então, nunca imaginava que eu iria ir pra esse mundo. Nunca. Tava no agro. Aí eu comecei a estudar inglês na WhatsApp. Aqui na época não era na Afonso Pena, mas já era da dona da mesma franquia Uhum. daqui, né? Estudando inglês, porque eu trabalhava na multinacional canadense. Legal. Eu fui recordista de vendas da AGI em 2017. Aí os caras vieram na AgriShow e eu fui trocar ideia com eles. Aí meu inglês era uma merda, né? Aí eu senti essa necessidade. Aí tô lá estudando inglês na WhatsApp, acompanhando o trabalho do Flávio Augusto nas redes que ele tinha. Não sei se vocês lembram, ele criou um aplicativo chamado Eu Sou o GV. Uhum. Ele sacou que o algoritmo do Facebook na época roubava o que ele queria entregar, ele criou um próprio aplicativo. Tinha mais de 30 mil pessoas que acompanhavam ele diariamente. Era um BIzinho dele já. Um BIzinho dele. Aí eu acompanhava, e era uma forma de eu, no trecho, ir visitar os fazendeiros e ir escutando. Que dava pra baixar e escutando. Aí eu ia, escutando, E aí um dia ele solta esse reality show, Universidade da Matrícula, que era um reality show que ele queria formar novos franqueados do jeito que ele foi formado lá quando ele fundou a WhatsApp, de forma bem raiz. E aí era um reality show que você se inscrevia igual o Big Brother, né? Mandava um vídeo. Se esse vídeo fosse aprovado, Que legal. ele te ligava, não ele, o Ed Alberti, que é o brasileiro dele, e falava assim, ó, cara, você tem 2 semanas pra estar aqui em São Paulo, só que você tem que abrir mão de tudo e morar aqui entre 6 meses e 1 ano. Já intencional, pra ver intencional. quem quer mesmo. Aí beleza, se eu falasse que quisesse, a barreira de entrada
Porque imagina, todo mundo quer estar ao lado de um bilionário, certo? Sim, Todo sim. mundo Um monte de gente gostaria de ir. Até Ele eu que sou meio colocou, besta. ele colocou uma barreira de entrada, 20 mil. Então, assim, pra poder participar do reality show, você tinha que casar 20 mil, abandonar tudo que você tá fazendo Rapaz, e que morar em São Paulo com tudo pago por você. O Flávio Augusto não ia te dar nada. boa, A única coisa que ele ia te dar lá em São Paulo era o seguinte: treinamento dele. boa. Te ensinar a vender. Vender o quê? Curso de inglês. Aí eu tô lá, falei, cara, vamos escrever, vai que, né? Nesse vai que o cara me chama, cara. Não, mas aí você fez o vídeo, fala do vídeo aí. Foi engraçado. mesmo, Eu né? quero saber também se eu Depois a gente pode até mandar pra produção ter esse vídeo até hoje, cara. Até hoje. Eu mandei esse vídeo pra ele e eu falava bem assim pra ele, assim... Cara, eu tô Cara, eu aqui. já morei em muitos estados, em muitos lugares, eu não tenho medo de nada. E se eu for aí, eu vou te ajudar a expandir a WhatsApp. É isso que eu falei pra ele. Foi direto? Fui direto nesse assunto com ele. Eu vou te ajudar a expandir onde não tenha WhatsApp. Eu falei cidades que não tinha. bicho. E nessa época eu não sabia que o objetivo de reality show era expansão de franquia. Olha que doido. Eu falei exatamente o que ele tava querendo. Ele tava querendo formar uma nova safra de franqueados, raiz, bom de venda ativa, para expandir a rede de franquias da WhatsApp. Porque pra demais. expandir uma rede no lugar não dá pra ser Nutella, né? Não, Tem ele que- tava sofrendo já, porque os Entendi. os cara. antigos franqueados eram caras que tinham grana, dinheiro, mas não tinha mais a pegada de fazer a franquia, colocar muito E não aluno dá e tal. certo, Não ia né? dar certo. Ele já tava vendo o barco afundar, Foi entende? naquele período que ele recompra. Exatamente. Foi o retorno, O exatamente, né? retorno Foi o dele. retorno. Engraçado que ele resgatou a cultura raiz e subiu. Total. Cara, aí jogou o trem no teto. de novo. Pô, a trilha dele, né? O Beabá, né, Exatamente. cara? E o Beabá, né? É. É o Beabá. Aí qual que foi o meu pensamento? Eu falei assim, cara, eu tô estudando muito, eu tô pagando muita grana pra aprender, pra me desenvolver, melhorar minhas vendas. Como seria eu trabalhar ao lado desse cara, velho? Meu Deus. Na capa da Forbes, eu acho que de 2016, saiu ele na capa da Forbes, assim, o mestre das vendas, né? É. Pô, eu fiquei imaginando, cara, como que eu vou ser no agro aprendendo a vender com esse cara? Então a minha intenção era aprender a vender. Eu não imaginava bater meta de reality show nem nada. E eu falei, cara, vamos fazer uma conta rápida. 20 mil pra estar lá. Ok. Morar lá, eu imaginei uns 5 mil por mês em São Paulo. E você ia 30. sozinho ou você já ia com a sua esposa iria? Você Ah, já era sozinho. casado? Não, a gente tava noivo. Aí você ia sozinho, né? Aí 30 mil, que eu estipulei que eu gastaria por mês lá, né? Morando sozinho. Que era na Vila Olímpia, em São Paulo, é tudo caro, né? É. Aí 50. Eu falei assim, cara, vale a pena. É como se fosse um curso, uma faculdade pra mim. Mas e o Aí- que você ia deixar de ganhar? O seu Aí trabalho. eu tinha que pedir demissão, ia perder todos os direitos. Perde a oportunidade. Eu tinha algumas vendas engatilhadas. que eu Comissão ia- pronta. Comissão assim, era a venda certa, eu ia receber, acho que era 40 mil. Aí eu tive que abrir mão, né? É. Aí abri mão, pedi demissão, abri mão dessa comissão de 40 mil, paguei os 20 mil pra poder estar lá e fui. Posso fazer só um ponto aí, cara? O Jackson, o ponto de inflexão, o livro do Flávio Augusto, é justamente isso, cara. É um ponto de decisão, né? Decisão. Então, naquele momento, foi caro o preço, tá? Foi. Bem caro, porque você tava já numa certa zona de conforto. Se parar pra pensar, era um cara que ia prosperar, jovem, Sim, ainda jovem, né? Já Então, estava, aí né? foi uma inflexão naquele momento total, né? sim. Cara, eu vou apostar, vou largar tudo e vou, porque talvez você deve ter pensado, mas vai acontecer. Teoricamente, é eu reconstruir uma carreira e de novo, que eu já sei fazer, eu faço de novo. Exatamente. Cara, que legal trazer essa coragem, né? Porque até a curadoria do Flávio Augusto, ele só tava buscando gente corajosa. Exato. Ele já O colocou as ponto de barreiras corte dele era de aí, corte é na coragem. filho. Você vai Na coragem. Você vai abrir picada num lugar, picada aí quem não conhece aí, picada é quando você abre um lugar. É no uma trilha facão. nova. O Jackson é engenheiro de apartamento, automação, então não sabe o que é picada, né? Abrir mato. Abrir mata, é bravo. E aí, assim, o que acontece? Aí ele criou barreiras. Você paga, você quer mesmo? Vamos ver se tem fome. Não era sobre dinheiro, né? Sim, sim. A única coisa que ele precisava era dinheiro. Você vai abrir, você vai se abdicar, você vai pedir, fazer um all-in da sua vida e vai sentar aqui num negócio que você não sabe, nem sabendo que você vai virar, se vai dar certo. E entra a leitura de novo, importante. Em janeiro de 2019, eu faço aniversário dia 20, meu irmão dia 10.
E graças a Deus eu instituí no meu irmão esse hábito de leitura. Opa, Que legal. aplicou em casa. E aí e ele é mais velho que eu, né? E aí ele me presenteou com o livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Meu Deus. Caraca. Aí eu tô lendo em janeiro esse livro, e no final desse livro tem assim, ó, vocês já leram esse livro, Ponto de Eu já li. Inflexão? Opa, já li. No final tem um exercício que ele deixa você escrever o que que você vai fazer nos próximos 5 anos da tua vida. E aí eu vou até mandar pra produção que eu tenho a foto do que eu escrevi no livro, que tá de lápis, num fundo, assim, que é um pano de um restaurante mequetrefe, que eu acho que eu estava em Maracaju ou Dourados, né? E eu escrevi assim, ó, mudar de carreira, que eu já tinha entendido que o meu lance era vendas, era outra parada, e era humanos e tal. Casar, ter filho. Legal. Eu escrevi umas 7 coisas, assim. E eu falei assim, trabalhar com desenvolvimento humano. Meu Deus. Franquias, eu tinha colocado isso. Franquias, coloquei essas coisas, cara. Em abril foi o reality show. Em abril apareceu o reality show. E eu já tinha escrito e me comprometido comigo mesmo. Então, quando isso vem, o reality show, eu meio que já estava preparado. Eu já tinha feito um trabalho com uma coach, com uma psicóloga. Eu já tinha Já é. alinhado os meus superpoderes. Eu já sabia que de alguma forma eu ia sair do agronegócio. Eu já sabia, só não sabia o quê. E aparece o reality show, cara. Boa. Apareceu esse reality show e aí eu fui. E os 20 mil não foi o mais difícil. O mais difícil foi o que aconteceu lá. Porque você chega, a Wiser Educação, a WhatsApp, a multinacional, você pensa, não, beleza, eu vou chegar, o cara vai me ensinar a vender e o cara vai me dar uma lista de clientes para trabalhar, certo? Errado. Uhum. Ele queria me formar exatamente como ele se formou lá atrás. No orelhão e na ficha. Exatamente. Então, primeira semana Mas eu de sempre falo treinamento, sobre isso. primeira semana de treinamento, eu vou ensinar vocês a fazer pesquisa na rua, parar, abordar as pessoas e perguntar como é que tá o inglês, se o inglês é importante e se elas gostariam de receber um contato da WhatsApp para falar do assunto. Pastinha Imagina, mesmo, né? pastinha, mano. Então, uma das coisas que era critério do reality show é, não vou te dar nenhum leads. Vou te ensinar a pegar leads. Que legal. E essa foi a primeira semana de treinamento. E apanhei, né, cara? Porque caipirão. Só tinha morado em interior, acostumado a conversar com as pessoas que param pra te escutar. Do nada, tô em São Paulo, cara, na Vila Olímpia, onde as pessoas te atropelam. Então eu apanhei muito, cara, no começo. Nossa, abordar a gente, parar a gente. Sofri bastante. Pesquisa com o cara andando e você anotando. Exatamente. Não, e as objeções, né? Aquilo ali, na verdade, o cara é um gênio, né, cara? O cara Sim. formou. Porque ali é o raiz, ali é as objeções, ali é o real, né? Independente se vai pro digital ou não, aquilo só transita. E é o que deixaram de ensinar, né? A Exatamente. venda raiz deixaram de ensinar justamente isso, porque eu lembro, na época do meu pai, ele era também um vendedor muito habilidoso, inclusive, era ainda quase um mascate, cara, era o cara que metia a pasta, cara, e abria picada nesses estados, igual na época o Mato Grosso, eram desertos os estados do norte ainda, né, Uhum. concorda? Deserto que eu falo assim, cara, eram Tinha nada. lugares que Não não tinha tinha nada, nada. tava sendo construído, né? Estava sendo construído, então eram muito habilidosos, sentava, tinha que fazer relação, tinha que conversar, tinha que levar algumas mimos, tinha que criar uma estrutura de vendas muito sábia, né? Uhum. E foi no braço, né, cara? Porque eles não tinham auxílio, né? Mas e daí? Exatamente. Aí eu entendi o seguinte, cara. Eu fui bem humilde. Eu falei assim, cara, beleza. Eu já vendia entre 10 e 20 milhões no agronegócio. E tem essa ruptura, né? Do nada eu vendo silo, do nada eu vendo curso de inglês, né? E ticket bem mais baixo. Ticket bem mais baixo, outra pegada, outro jeito, enfim. Aí eu falei assim, cara, eu vou aprender tudo que esse cara tá me ensinando. Por quê? Ele se tornou bilionário com isso. O Flávio Augusto se tornou o que ele é por conta da habilidade de vendas ativa, venda raizona, e os bilhões dele veio daí, todo o know-how dele. Então, eu fiz uma conta, eu falei, olha, eu seria muito burro se eu não escutasse o que ele tá falando. Então, eu fui um bom aluno. Tudo que ele falava, eu fazia, executava exatamente igual ele dizia, né? E aí, minha curva foi mais rápida, porque eu executava tudo que ele falava e também eu trabalhava muito. Eu cheguei a trabalhar de 14 a 16 horas por dia, de domingo a domingo. Eu não importava se era feriado, se era domingo, pra mim não importava. Eu queria bater minha meta, porque morar em São Paulo pra mim era uma merda.
Naquela condição, né? Claro. Sem dinheiro é uma merda morar em São Paulo. Isso Então eu aí. queria bater minha meta rápido, né? Pra vazar de lá e abrir minha empresa também. E eu também tava com 2 objetivos pessoais, né? Era uma forma que eu entendi que daria pra mim estar junto com a minha esposa. Que aí eu poderia abrir a minha franquia lá na cidade, que pra ela ficava mais fácil. Essa é uma história que tem um paralelo com a dele, né? É, muito parecido, cara. E 2, uma franquia da WhatsApp com 400 alunos dá um lucro líquido de 80 mil mês. Então eu saí de um cara de variável pra querer ter negócio, pra aumentar meu ticket. Eu falei, cara, essa é a oportunidade da minha vida, então eu vou trabalhar muito. E primeiro mês apanhei muito, mas depois eu Mas comecei a você começou dominar. a perceber que o business ali de escola, de franqueado, poderia ser bom. Bom, cara, bom. Ué, 80 mil lucro líquido, tem muito médico que não ganha. Rapaz, é bom. Exatamente. Numa escola de inglês, cara. Aí foi onde minha cabeça bugou. Eu falei assim, caraca, agora eu entendo Com o porque eu modelo tava... redondinho já, né? E foi um pensamento meu. Eu falei assim, cara, eu não tenho competência ainda pra ser dono de uma empresa. Sim. Mas ser dono de Puta, uma franquia é ah, muito melhor. puta, é uma E escola. É aprender uma com um dos escola. melhores. É. Deixa eu fazer uma pergunta. Você teve contato com ele nesse período? Quando você Sim, chegou? sim. O reality foi ele te... tocado com ele, né? Isso que é o legal não, do reality. assim, é isso que eu tô Assim, ó, com dúvida. ele morava nos Estados Unidos e ele dava aula pra gente remotas. Certo. Toda semana a gente tinha uma reunião com ele. O braço direito dele chama Ed Alberti. Foi a primeira matrícula da WhatsApp lá em 1991. E ele é o diretor da Cara, Wise Educação. E a esposa dele é a CEO, ou seja, os dois mais top da empresa do Flávio Augusto ficavam com a gente diariamente. ele tem essa característica, né, cara? Sim. Flávio, de ter uma equipe... Sim, sim. Então o Ed Alberti era meu professor todo dia. Quantas pessoas total tinha no programa? Eles foram 1000 vídeos enviados, eles chamaram 100. 100 para essa etapa de São Paulo. Foram Fantástico. 100 pessoas. E aí eu colei nesse diabetes, né, cara? Porra, Eu falei, o cara, cara é o Flávio Augusto. já, é, né, pô, cara? ele foi a Respeita o primeira, cara, né? primeira matrícula, ele é um cara incrível, reunião diária, que aí entra Ele já deve ser gigante também, né, cara? entra um diferencial muito grande, assim, né? Eu achava que as empresas do agro eram muito boas em vendas, né? Mas, mano, o que o Flávio Augusto faz é o BOP do mundo das vendas. Por exemplo, treinamento diário de 1 hora. Que empresa que você conhece que todo dia para 1 hora para treinar vendas? O Flávio Augusto faz isso há 30 anos. Meu Deus. Por isso que ele tem o resultado que ele tem. Então eu entendi que aquele era o BOP do mundo das vendas. E o que eu trabalhava antes, com todo respeito, era tipo polícia militar, entende? Com todo respeito, tá, gente? Eu admiro todas as forças, mas é outro nível de profissionalismo, de entrega, de eficiência, Um de... BOP externaliza a operação, né? O chão de fábrica, o todo dia fazendo. Legal, cara. Então eu entendi um mundo que eu nunca tinha acessado, né? Que é o mundo profissional das vendas, Pô, que legal. né? Que se você parar pra pensar, quase ninguém faz, então. Quase ninguém, Exato. cara. Ninguém faz. E quer vender, né? E quer mudar, né? E vende. E vende Não, bastante. imagina se fizesse. Rapaz, então tem dinheiro na mesa? Demais. Ó, o que que eu faço na minha mentoria? Eu ensino e eu transfiro esse know-how para o empresário para ele colocar na empresa dele. Ponto. Um treinamento diário, trabalhar três coisas, né? Trabalhar a ambição do indivíduo, Boa. trabalhar a parte emocional, a inteligência emocional do indivíduo e trabalhar a parte técnica mesmo de vendas. Boa. Fazer esse mix todo dia variando um pouquinho e 1 hora todo dia. Dentro dessa tua mentoria, já trazendo já para você, Thaleson, o que acontece? Mas para contratação você já... Porque assim, quando você fala essa mentalidade de busca do cara, você citou, o que você falou? A ambição. Uhum. Na contratação, tem os indicadores se o cara tem até que o Flávio usa, essa fome? Ou não? Ou você desenvolve de quem tá ali? Não, a ambição é um É isso que eu elemento queria entender. crucial que eu preciso que o cara tenha para me contratá-lo. Ele não precisa saber nada de vendas, não precisa. Isso que eu queria ouvir. Ele não precisa ser um gênio de inteligência emocional, não precisa. Nem ter um doutorado.
Não precisa ter nenhuma formação. Boa. Não precisa. Agora, ambição é um critério. Se você analisar a minha trajetória, eu tinha uma ambição de sair do ponto A para o ponto B. Só a vontade, a fome e a vontade de vencer, né? Tá entendendo? Isso. Esse critério é o pilar principal. Porque a ambição é mais difícil de você colocar na pessoa. Boa. Eu acho que a ambição você não coloca. Mas a ambição você... O cara que tem, você consegue aguçar. O cara consegue Mas aguçar. você hoje, né? Eu acho que você nessas suas mentorias, a contratação já é um filtro, uma peneira, acho que talvez Sim. crucial, né? Sim. Você tem algumas perguntas chaves, igual para mim, o Flávio Augusto eu percebi quando você falou do critério de entrada no reality show. Ele já falou isso. Paga tanto, fica tanto, para ver se o cara tem a ambição. Senão ele já parava por ali. Sim. Você cria algum critério de pergunta para você identificar isso? Ou é no feeling? Tem algum indicadorzinho para chegar nisso? Até uma coisa que eu achava que tinha, por ser da engenharia, da lógica, né? Bom, isso aí é legal, né? Aí um dia, uma mentoria que o Flávio deu para nós franqueados, ele falou assim, cara, eu não sei como eu percebo esse cara. Ele não tem um processo específico, ele não tem Um Porque padrão. um padrão, não tem. Ele acredita no volume de prospecção de vendedores. Então, no processo seletivo, você contrata 100, é um número que ele sabe que desses 100 vai ter pelo menos uns 5 cara bom. Entende? Tá. Então, ele trabalha no volume de prospecção de vendedores. Boa. Então, ele faz muito processo seletivo a cada 15 dias. Tá. Então, Aí ele vai encontrando esse cara. Não tem como dizer o perfil do cara. Por exemplo, o Flávio Augusto era um cara que, quando ele foi recrutado para ser vendedor, não dava nem para acreditar, falar a verdade. ele era um cara super introspectivo, de exatas, porque ele tava estudando para engenharia da computação, eu acho. O que era o objetivo dele? Ele precisava de grana para sair com a namoradinha dele. Isso. Essa era a ambição dele. Ele entrou, fez o que tinha que fazer, ganhou grana, aí o líder dele chegou pra ele assim, cara, deixa eu te mostrar como que é a vida de um gerente de vendas aqui. Aí levou na casa desse cara. Mostrou a casa, mostrou o carro, mostrou a vida. O mentor dele mostrou a ambição. Aí ele era ambicioso. Boa. Aí o cara cutucou ele teve mais uma visão. Peraí. Pô, então tem mais coisa. O mundo é maior do que eu pensava. Exatamente. E até uma frase que ele ensina pra gente, né? Você não luta por aquilo que você não deseja. E você não deseja o que você não conhece. Perfeito. Então, quando ele conheceu uma vida extraordinária, né? Com abundância e tal, ele passou a desejar. Depois que ele passou a desejar, ele passou a lutar por aquilo. Repete essa frase aí. Você não luta por aquilo que você não deseja. E você não deseja aquilo que você não conhece. Entende? Então, o que a gente faz no nosso trabalho diário com os vendedores? Uma das coisas que eu trabalho é a ambição dele. Porque, vamos supor, às vezes o cara é de uma favela aqui de Campo Grande. Às vezes ele nunca foi num restaurante top. Para aguçar essa ambição dele, eu tenho que ir lá e levar e mostrar para ele. Aí ele descobre, existe isso? É uma possibilidade para ele desejar isso. Legal. Se ele desejar aquilo, cara, eu quero ter essa vida. Ele vem. Ele vem. Olha a importância do ambiente. Ambiência. Tudo é sobre ambiência, tá? Tudo é sobre ambiência. A gente tá atrelando sonho, fome, que é a ambição, pra mim, então Sim. tem que ser alimentada, a ambição tem que ser alimentada. Tem. É a conversa que a gente teve com o Rafael, por exemplo, né? Tem. O Rafael teve lá no condomínio mais caro, né, do Brasil lá, que aqui a obra mais cara dele foi 5 milhões, ele tá aqui fazendo aquisição de um terreno de 13 milhões. Teve que ir pro ambiente. Tudo que você tá falando é sobre exatamente isso. Sim. Subiu o sarrafo. Ó, eu vim de Rondônia, a referência da minha família, todo mundo é funcionário público, né? Eu não tinha essa referência que eu tenho hoje, mas eu fui conhecendo e eu fui desejando. E aí eu fui lutando para ter. Você viu, né, cara? Você rompeu a bolha com um livro, né? Cara? Aham. Legal, né, cara? Você vê, um livro consegue mudar uma vida, a Um vida livro da pessoa. consegue né? mudar. O livro, a leitura é incrível. Um bom mentor. Um bom né? mentor. É. As pessoas Pessoas. precisam entender a força de um bom mentor, né? Exato.
Assim como o produtor rural investe muito no solo, né? O Sim, produtor rural, ele soca dinheiro no solo, né? muito, né? Muito, 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 muito. Eu falo que investir no solo da nossa mente é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. Porque não tem nenhum prejuízo nisso, só lucro. Exatamente. Tá sob seu Qualquer controle. semente que você coloca nesse solo da mente bom, dá certo. Que comparação legal, Thales. É expansivo o Oh, cérebro, né, cara? muito, muito. Neuroplástico, essas coisas todas vão casando aí de... Quanto mais você enche de conteúdo, melhor você vai ficando. E aí é um processo continuado de melhoria, né? Sim, Mas que sim. legal. Mas hoje você... Vamos Ô, pegar a Thaleson, deixa do sim. reality. Você ganha o reality. Ah, É. tá. Você vai pra aprender a vender Aham. diferente no lugar que você vem Sim, e de repente você ganha o reality, cara. exatamente. Qual foi o prêmio e o que na verdade você ganhou mais do que a premiação do reality? O que você ganhou? Conta pra gente aí. O objetivo do reality show era formar uma nova safra de franqueados. O cara que provasse que era bom em vendas em São Paulo, que é o mercado mais difícil, Uhum. com 0 leads e batesse uma meta proposta por ele lá de vendas, o Flávio casaria mais de 500 mil, né, numa franquia da WhatsApp financiada. É um formato de sociedade e financiamento, assim, sabe? Perfeito. Por quê? Porque ele pensa o seguinte, que vendas é o mais importante de qualquer negócio. Não adianta você ser, top em gestão, mas você vai gerir o quê se você não tem um volume de vendas interessante, sabe? Sim. Então, vendas é tão importante para o Flávio Augusto que ele estava disposto a botar 500 mil num cara endividado, num cara com nome sujo, um nome do Serasa. Porque esse cara tem uma habilidade, cara, que quase nenhum empresário tem ou domina. Você vê como vendas para o Flávio Augusto é tão importante. E ele casava mais de 500 mil, qualquer um que batesse a meta. Então não era só o primeiro, era qualquer um que batesse a meta. Só que desses 100 que foram pro reality show, só 12 bateram a meta. Só 12. Ah, já vem o filtro dele, né? É. 1112. É. E aí desses 12, eu fui o único que bati dentro do período, porque era 6 meses, com prorrogação mais 6 meses, né? Certo. Eu bati em 4 meses e meio. Que E aí os demais. outros 11 bateram em 1 ano. Caramba, e você fez, parece assim, quando você me falou, você fez você virou o lobo do Wall Street. Tipo isso. Tipo isso, né? Tipo isso. Desligava, ligava, desligava, ligava, desligava, ligava. Desse jeito, cara. Eu era muito trabalhador, assim. Não era um nível de habilidade, era muito trabalho mesmo. Era número mesmo, porque É. vendas é... É. Vendas é uma mistura de habilidade humana com habilidade estatística. Boa. Isso aí. Você tem que estar disposto a falar com quantas pessoas for necessário para você bater tua meta. É 100 para 10, 100 para 5, não importa, então faz É. 100, né? Você tem que Por falar, dia você e tem que pronto. fazer. E eu me entreguei muito ao processo, né? Eu queria ir embora de São Paulo, queria casar com a minha esposa e queria rápido virar chave, né? Suas ambições ali. Suas É. ambições estavam ali afloradas. Exatamente. Rapaz, e aí você virou sócio do cara. Setembro eu bato a meta de 2019. Olha que doido, velho. Em janeiro eu li o livro do cara. Setembro. Em abril eu Abriu tô do lado você. dele. Em setembro eu sou sócio desse cara, velho. Nunca Mas imaginei é isso na minha vida. interessante isso, até assim, a gente fala que loucura, né? Que coincidência. Pô, mas existe aí. sorte. Não, mas o legal de tudo é a gente trazer a percepção da busca, né? Que ela vai Poxa. construindo, vai tangibilizando os sonhos, né? Sim. Hoje tem a física quântica, a fé já explica há muitos anos isso, Exato. e as pessoas precisam tomar posse da mente, né, Sim. Thaleson? Eu acho que isso aí, no final das contas, você tangibilizou seu futuro, correu atrás e ele aconteceu porque ele já era teu, né, cara? Porque a sua mente, ela construiu à frente do que você seria, do que você é hoje, né? Sim. Se você analisar assim, é uma construção muito, muito rica e isso faz muito sentido para as pessoas hoje, né? As pessoas precisam entender que a mentalidade supera a mentalidade, a vontade consegue criar coisas inimagináveis para o ser humano, né? Demais. Uma das coisas importantes que eu fiz lá no reality show salvou a empresa do Flávio Augusto na pandemia. Eu tava lá em São Paulo e o modelo de trabalho que ele me ensinou era: você precisa ligar para a pessoa, Sim. se ela demonstrar interesse, você agenda uma reunião com ela para apresentar o curso da WhatsApp. Certo. Só que nunca você apresenta na escola, sempre na casa da pessoa ou no trabalho. Sim. Por quê? Se você marcava na escola, o cara te dava bolo. O Hum. cara pensava assim: o vendedor trabalha lá, não tem nadinha, eu
eu furar com ele, né? Quando você marca na casa da pessoa ou no trabalho dele, é mais difícil dele te dar o bolo. Beleza, foi isso que me ensinaram. Primeiro mês eu executei muito isso. E eu fui crescendo nisso. Só que eu comecei a ver uma dificuldade, porque São Paulo é muito grande, tudo muito longe, tudo muito distante. E todos os custos eram por minha conta. Uber, ônibus, metrô. Eu falei, cara, eu vou falir pra fazer uma venda. Sabe quanto eu ganhava por uma venda de curso de inglês? R$ 250, pô. Então até isso eu tinha que gerenciar, sabe? Eu tinha que fazer uma análise, pô. Eu vou gastar, sei lá, daqui pra visitar esse cara 3 horas, pegando um metrô, um ônibus, não sei o quê. Vai que chega lá eu não vendo. Aí eu não ganho nem os 250, não paga nem a viagem. Cara, e é por aí, né? É por aí, cara. E é E bem a história do Flávio Augusto, né, cara? exatamente Ele igual. recontou a mesma história, Ele cara. Que recontou a mesma cara história. cabuloso. E aí eu comecei a entender o seguinte, eu falei assim, cara, deixa eu pensar. Eu moro longe da minha mãe há muitos Sim. anos. E eu sempre falava com ela por WhatsApp e vídeo, né? Sim. E com a minha esposa, como eu namorei à distância, muito WhatsApp e vídeo. Eu falei assim, cara, será que daria certo eu fazer uma matrícula via WhatsApp e vídeo? Boa. Porque a gente tinha uma maquininha da Cielo, que dava pra digitar o cartão Uhum. virtualmente na época. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí levei a proposta pro meu líder, né? Ele falou assim, cara, não sei, eu vou falar com o Flávio, Não é o vamos ver. perfil do É, cara, não né? vamos ver se ele. Porque ele é muito, Uhum. né? Vamos ver. Aí levou pro Flávio, o Flávio não deixou, não. O Flávio falou assim: não, vai sair do padrão do que a gente faz, ninguém faz isso ainda e tal. Aí vai abrir precedentes pros caras não acreditar no Era um modelo. bot de WhatsApp, já um botzinho de WhatsApp? Não, Não. WhatsApp e vídeo, chamada de Chamada de vídeo. vídeo. Ah, chamada de vídeo. Ao invés de ir lá, ele É. fazia uma call, fazia uma É que chamada. na época não tinha muito Zoom, tinha o É. Skype, mas não era muito usado. Pré-pandemia. Antes da pandemia, pô. Não, mas Aí eu falei assim, cara, eu pedi pro Ed, falei, deixa eu tentar, cara. Eu já tinha batido umas metas do jeito que o Flávio queria, Uhum. ok, porque você não pode confrontar ninguém, Se você não mostrou você resultado. não mostrou resultado. Aí boa. mostrei e tal. Falei, deixa eu tentar, cara, vai que, né? E nesse vai que, eu comecei a conversar com pessoas que eu já conhecia desses estados que eu morei, que eu sabia que tinha a escola da WhatsApp, presencial. Aí eu fiz a primeira matrícula, que foi o Rafael, a obra. O Que eu já Rafael. tinha conhecido ele antes, o Rafael foi um amigo meu da Ah, Foi sua igreja, lista mesmo. a minha lista de amigos. Nossa, coisa boa. Aí eu, cara, fiz a primeira venda assim, velho. Aí eu falei, cara, isso é o segredo, porque eu não preciso sair do escritório, Não gasta. eu faço tudo por WhatsApp e vídeo, não gasto dinheiro, Ganha velocidade. ganho velocidade, eu faço diminui mais risco, entrevista que a maioria das pessoas, mais número mais número, mais volume. Beleza, aí comecei, cara. e pau. Aí, e a gente trabalha por indicação, 100% por indicação ativa, né? Entendi. Uhum. E aí do Rafael eu peguei um monte de indicação. Aí fui matriculando gente em Cuiabá, gente no Paraná, em cidades que eu já tinha morado. De amigos, foi me dando indicações e foi, cara, eu sei que dali a pouco todo mundo Lista, contato, convite. daqui a pouco todo mundo do reality show tava fazendo exatamente igual eu fazia. Por quê? Era mais inteligente. Eu não tirava a E bunda do escritório, fazia mais reunião, mais resultado. isso quando chega no alto escalão. Aí o Flávio Augusto falou, o cara começou a fazer muita matrícula, deixa ele fazer, e todo mundo passou a fazer igual. Boa. Isso 2019, certo? Sim. Em 2020 veio a pandemia, Vocês cara. estavam prontos. A gente tava pronto. Meu Deus. E eu já tinha validado esse modelo. Entendeu? Quando veio a pandemia, que aí é uma história bem, É legal. bem hein? interessante de falar também, porque eu abri a minha empresa em janeiro de 2020, março veio a pandemia. Ou seja, minha primeira empresa foi na pandemia e foi um sucesso, porque eu já inaugurei no ponto de equilíbrio, Boa. acima do ponto de equilíbrio, na verdade. Inclusive, em janeiro de 2020, eu estava no palco do Powerhouse falando sobre esse resultado Eu vi, gerado. foi aquela de 140 matrículas? É, É, né? exatamente. Eu já inaugurei com 150 alunos. É. O ponto de equilíbrio era 90. Que foi a sua franquia que você vira sócio Em e Teresina. abre É. em E Teresina. é legal que, cara, já tinha um modelo de recorrência, assim, né? Já, né, cara? já. Já estabilizava uma recorrência ali Sim. na hora que você batia o sim. ponto de equilíbrio dela. Então, essa habilidade de fazer matrícula digitalmente Que era a tua, cara. era minha, cara. Eu que validei essa parada. Aí quando veio a pandemia, a rede inteira foi salva por conta dessa habilidade. A gente já sabia fazer, entendeu? Parabéns. Que demais. Que Muito fez legal. a WhatsApp, inclusive, na pandemia. Ela saiu de 70 mil alunos para 400 mil alunos. Meu Deus. Que loucura.
Loucura, né, cara? Loucura. Que aí vem o novo formato que não tinha também, né? Que não tinha. Que era o formato da Da WhatsApp WhatsApp Online. Online, né? É. O produto não, ele existe. O Flávio criou a WhatsApp Online em outubro de 2019. Olha que doido. Só que ele era um produto vendido, tipo assim, entra na internet e clica. Tipo, Era deixa uma lá. extensão, É. era uma extensão era uma Do extensão do presencial. presencial. Era um produto que ele tava MVP. Era um motor 2 ali, mas não tava. MVP motor 2, total. mas não tava dando tanta importância pelo É, jeito, o né? dono da franquia presencial, ele olhava para é um Uma cursinho que tem plataforminha. ali. Deixa aí. Beleza, cursinho gravado, entendeu? Não era, ninguém tinha interesse nesse produto. Mal ele sabia que era Mal ele sabia que foi o que salvou todo mundo, entende? E esse modelo de vender digitalmente, né? É o mesmo formato, ligação, reunião, só que digitalmente. E já, isso aí vem a importância do motor 2, ser inovador. Super, super. A inovação pode salvar seu business, né, cara? Não, e ó, tudo. Uma mudança radical dessa como uma pandemia, que hoje é frequente, porque tem startups que tomam o mercado Exatamente. mexe o mercado demais, não é só que toma. O cara muda o padrão de consumo de um mercado que é tradicional, que já está há muitos anos operando daquele jeito, e o cara deixa de responder, cara. Não, e a Perdeu mesma, na mão. e a mesma coisa que o próprio João Kepler sempre fala, né? Mesmo cliente, mesmo produto, sendo consumido de forma diferente, sendo vendido de forma diferente. Exatamente. O Flávio, ele tem 2 superpoderes, assim, importantes. Eu ia até Inovador citar. Meu Deus, muito. e vendas. Porque se ele não tivesse esse canhão de vendas, Boa. ia demorar muito para rampar o produto. Entende? Uhum. Cara, ele foi muito sagaz, assim. Foi dia 18 de março e foi decretado a pandemia. 2 dias depois, ele virou pro todo mundo da empresa e falou assim, ó, a partir de hoje você só vende produto WhatsApp Online. É a mesma técnica, é o mesmo jeito, só que é um produto diferente. Bora vender? Bora. Salvou a rede. Que fantástico. Salvou e cresceu, né, cara? E abriu essa camada de serviço Sim. absurdo, escalável, Sim, fonte de riqueza sem teto, né? exatamente. Entrou de fato na nova economia, né? A nova Só economia. que quando você fala, parece que o Flávio ele traz assim, o Flávio é um visionário, né? Sim. É um cara que trabalha no que nós chamamos hoje numa gestão ambidestra Uhum. absurda. Ele tá com o pé na venda, que é o café com leite ali, que pelo jeito ele é uma máquina, não abre mão. E pau ali, não tem conversa, regra de números é venda, pelo jeito eu tô lendo isso. E a ambidestria dele é que ele consegue ver lá na frente, começar a inovar o negócio dele, e assim, e a maior habilidade dos CEOs, dos grandes gestores do mundo, principalmente agora que a mudança é muito rápida, é a ambidestria, cara. Tem que vender aqui para pagar as contas, segura aqui, mas o que você está fazendo de inovação, o que você está fazendo Exatamente. para criar o futuro? E o Flávio, ele é uma máquina, né? Nos dois braços, né? Ele é Ele é. respeitadíssimo, mas os resultados falam por ele, né, gente? Ele é. E quando eu ouvi você falar que teve está ao lado, mas a gente lê nos livros, a gente percebe que o cara, ele é um sonhador, é um visionário, mas ele não negocia a prospecção, o convite, a regra, o faturamento, ele negocia a base Cara, do business, né? Que Exato. é entrar dinheiro. E uma coisa doida é que o trabalho é simples. Não tô falando que é fácil, mas é um trabalho simples. Sim. 85% do resultado dele vem de ligação. Meu Deus. E as pessoas, hoje em dia, por Acham conta que não da funciona internet, mais? acham que não funciona mais. Aí eu te pergunto, você tem que falar urgente com a tua esposa ou com o teu filho. Você usa o quê? Você faz um post no Instagram ou você liga para ela? Ligo, claro. Então, a ligação sempre será uma ferramenta rápida de contato com pessoas. Sim. O problema não está na ferramenta ligação. O problema é você saber usar a ligação. Boa. Por exemplo, faca, né? Faca é usado por um bandido para matar, mas para um chefe de cozinha. Então a ferramenta não é o problema e nunca vai ser. Sim. O problema é quem está usando e para qual finalidade. Então, o jeito de usar a ligação que é o superpoder do Flávio Augusto. É uma genialidade o que ele faz, né? Ele é um gênio. Então, Fantástico, mas 85% do resultado dele hoje vem desse resultado. Boa. Habilidade de prospecção ativa por ligação e indicação. E assim, a maior habilidade de um líder, ele pode ser genial, mas ele tá criando novos gênios, né? Exato. Ele tá Ele forma muita gente. formando, replicando. A gente fala sobre muito o que a gente fala, o transbordo
De criar novos E assim, e líderes, o né? grande líder é quando ele forma um outro líder e ele não tem ego pra formar um cara melhor que ele. Exato. E ele formou um E exército. Ó, um vou te exército. contar que tinha 400 escolas físicas da WhatsApp e era o business principal dele. Sim. Modelo do negócio. E o negócio, igual o teu, na pandemia, ele era inviável. Que era Sim. uma sala fechada, com 12 alunos, não tinha nem janela. Não Então ia morreu rodar, o negócio morreu. dele a partir do momento da pandemia. Aí ele vira pros franqueados e fala assim, cara, faz uma coisa pro teu futuro, esquece que você tem escola. Foca aqui no digital. Só que nem todo mundo comprou. Claro. Desses 400 franqueados escola física, sobraram 30. Caraca. 30. Rapaz. Esses, né, 370 não quiseram comprar a visão dele e não quiseram fazer o que tinha que ser feito, que é esquecer a escola e focar no produto online, certo? Sim. O que ele fez? Ele recrutou novas pessoas do mercado. Ele criou uma nova safra de vendedores através da plataforma WSP. Ele criou um novo exército de vendedores Focados agora na no escola WhatsApp digital. Online, a escola digital, que é o formato EdTechs, né? Uhum. Aí esses 30 que sobreviveram, O que é o Meditech? Assim? EdTech é uma Explica empresa aí que pra leva mim. educação através de tecnologia. Boa. É uma franquia da WhatsApp, só que é um escritório comercial que vende para o Brasil todo. É um WhatsApp no celular ou no computador. Isso, tipo Boa. isso, né? Ele criou um exército do zero. Só que esses 30 que ficaram Que máquina. eram caras muito bons, produziam muitos e aceleraram. Esses deram aula para esses novatos Meu Deus. e esses novatos se tornaram a nova safra de franqueados da WhatsApp. Melhorada. Melhorada. Exército. 3.0, digitalizada. Bop. Aí, esse lado cresceu do digital que nunca existiu, arrebentaram na pandemia. Esse lado agora tá retomando de novo Uhum. e ele pôs os dois para competir. Cruzou. Que é uma das características de uma empresa de vendas profissional. Cria competição com frequência, Massa. né? É uma delícia competir. A gamificação, né? Faz Tem que parte ter. do vendedor, né? Pô. Imagina um jogador de futebol, se não tiver gamificação, ele ia treinar do jeito que ele treina? Não. Não ia, cara. Ele ia jogar No mundo das pelado. vendas tem que ter competição, né? Massa. Então ele criou esses dois mundos, né, cara? E agora o presencial tá voltando, né? Tá. Em 2024, as Volta- escolas voltaram e Volta tal. forte, né? Tá voltando forte e tal. Inclusive eu reabri a minha escola lá no Piauí. Então, ele conseguiu fazer isso tudo no caos. Beleza. Incrível. E trazendo para hoje, o Thalisson, você hoje dá mentoria de vendas. Sim. Tá? Treina time, traz essa sua expertise. Temos um líder formado por um grande líder que É, agora está formando ensinando outros líderes, novos tá? líderes. Então, e isso você aplica em qualquer mercado. Você não nicha o mercado. Isso é Não. replicável. Isso não importa se o meu mercado é varejo, se é agro. Não, é óbvio que eu tenho uma preferência com mercados onde dá para replicar o máximo possível do que eu faço na WhatsApp, né? Boa. Mercados que têm interesse em recorrência, em high ticket, que é o que a gente faz na WhatsApp. Mas o que eu entendi? O superpoder vendas deveria ser a primeira habilidade de qualquer empresário, Sim. mas não é. Eu lidero um movimento de empresários lá no Piauí, de mais de 600 empresários. A gente fez uma pesquisa. 90% deles disseram que a maior dor deles é vendas. E aí, Quantos por cento? 90? Meu Deus. E aí você vai analisar, você vai perguntar, mas vamos lá, explica melhor a tua dor. Você já fez algum curso, já leu algum... Também não. Então o cara vende de forma empírica, sem nenhuma sei. técnica, sem nenhuma estratégia. Então eu comecei a Eu mapear. nasci assim. É. Eu vivi assim. E antigamente era assim, o cara sabia um pouquinho, dava certo. Hoje não. A síndrome Gabriela. É. Eu nasci Gabriela. assim. Aí eu comecei a mapear, falei, pô, os caras não têm um sistema de treinamento de vendas, os caras não têm um script de vendas. A gente tem script pra tudo. Pô, A pesquisa que lá no começo a gente fazia é toda scriptada. Pô. O que o cara aqui de Campo Grande fala, o cara lá do Rio Grande do Sul fala também. É scriptado. Imagina médico, não tem procedimento? Exato. Imagina a cirurgia, o médico. Ah, não, hoje me deu vontade de abrir a tua barriga de um jeito diferente, inovador. Não, ele tem um protocolo. vou fazer um triângulo aqui. Ele tem um protocolo, então o Legal. vendedor tem que ter protocolo. Outra coisa, os caras não têm interesse nenhum em trabalhar a mentalidade do vendedor, das suas empresas. Ele trata o vendedor como se fosse um Zé Mané. O cara que me dá problema. Você sabe quem que é o vendedor? Parte do teu corpo. Sabe qual parte? Da mão.
Sabe a mão? Ele é o teu dedo, que é o que traz a comida para dentro da tua boca. O vendedor é esse cara. Então ele não tem que ser um cara que eu dou treinamento às vezes. Não, é o principal cara da minha empresa. Eu preciso tratar ele de uma forma profissional. Fazer esse cara sonhar, tratar as perebas da mentalidade dele, sabe? Trabalhar a técnica dele. Então, para isso, eu preciso ter um método, precisa ter uma rotina, uma estrutura, um método, um estado de espírito, um estado atlético de vender. Muito bom, cara. Não, o vendedor ele não é assim, eu tô aqui mexendo com planilha financeira, olhando meu score no banco e vou fazer uma ligação. Não pode Muito ser bem. isso. Porque imagina, você tá numa atividade que drena a tua energia, mexer com conta deixa a gente meio desanimado, né? Por mais dinheiro que eu tenho. Não, quem tem muito dinheiro mexe com muito problema também, tem Sim. muita despesa. Você não pode misturar essas duas energias. Não vai adaptando, não. Cara. Então, o cara não pode estar numa energia que drena, querer prospectar. Então, ele tem que mexer com banco, conta, planilha, que horário? O horário que ele não vai prospectar. De preferência no final do dia. Então, esse tipo de coisa é o que a gente vai ensinando nas mentorias e tal. Aí né? vem o seu método, né? Então, Vem o meu que é método. que agora entra exatamente a tua formação, tudo que tu fez Exatamente. como engenheiro, Como que chama? lógico. Tem um Engenheiro nome? das vendas. É? É. Pô, que nome massa. Parabéns. Porque a engenharia ela é uma construção É, que se a base não for... se fosse uma engrenagem, e se a base não for boa e bem Ah. feita, tudo que você constrói em cima dá ruim, né? dá ruim. Então eu vou construindo por camadas e camadas na mente do empresário que contrata, na mente dos líderes, na mente dos vendedores. Eu falo que é 4 mãos, né? Eu, os vendedores, os líderes e o dono. Porque se o dono não entra no hype, Perfeito. dá ruim Dá também. ruim. Tem que ser uma Tem que estar construção, sinergético, né? sinergia. Tem que ter. Que legal, que Não, aula, hein, não, Jackson? e aí ele vem para Campo Grande, volta para Campo Grande, né? Sim. Para participar de um evento, né? Fala um pouquinho da sua participação. O método A Obra, que é uma imersão importante que vai acontecer, né, no Aquário Pantanal. E engenheiros, arquitetos, corretores vão estar tratando desses temas e eu vou falar de vendas. E tem muita gente que não é desse mercado que tá indo, viu? Tem muita gente, Olha que O legal. interesse não Ele é tá mútuo. nichado, cara. Não tá nichado. Olha aí. É legal porque a galera percebeu um cara, que é o Rafael, no Aham. caso, e vocês vindo que tem uma coisa diferente, dá para ser aplicada em qualquer mercado e rompeu a barreira de outro mercado, né, que é o mercado tradicional de marca construção, né, assim como o agro. E o Sim. cara que rompe ali, cara, Novas histórias sendo construídos com histórias feitas por grandes pessoas como o Flávio, como você, né? Então, vou falar para você, tá? Não inventa a roda. Para quem inventar a roda, Diego? não precisa. Não precisa. Tem Você gente fez fazendo há isso, muito modela. tempo. Modela. Modela e traz um pouco traz o seu, Claro. que E vem, aí vai né? ter a Sim. sua Porque o seu vem, essência. aí você até descobre Exato. quem é você, porque você vê Sim. um cara muito melhor que você esperava que você fosse ver. Sim, sim. Cara, ô Jackson, um prazer, foi muito bom, né, Foi cara? Foi uma fantástico. aula, na verdade, foi Sim. assim, eu acho que daria pra a gente ficar conversando aqui por muitas horas, porque é muito boa a sua história, me surpreendeu. Muito boa. Surpreendeu assim, cara, um cara que ganha um reality show desse, cara, eu sabia que não vinha pouca coisa, falar bem real, Uhum. falei, cara, o cara deve ser muito bom. Porque bons resultados, pessoas boas, que têm muita vontade. Boa que eu falo de vontade, tá? Igual Sim. você já falou, não é porque é espetacular, não. É que o cara quer e foi atrás. E assim, só que a sua história foi uma construção de uma linha de raciocínio muito, muito legal que deve ser contada. E o podcast, ele registra, né? essa história. Exatamente. Ele vira um Exatamente. acervo um dia pra você mandar pros seus filhos. Falar, olha aqui. Você tem filho hoje ou não? Tenho, cara. Quantos Meu anos? filho nasceu na pandemia. Eu casei, ó. Rapaz, você fez Eu, coisa na eu pandemia, velho. casei na pandemia. Eu Ah, abri empresa na pandemia. Eu fez fechei empresa filho. na pandemia. E eu fiz um filho. Pronto. Não, hein? Com crise se cresce. Aproveitou a pandemia. Isso tudo entre 2020 e 2021. Arrumou problema aí na pandemia. Casou, teve filho, abriu Exato. empresa, fechou. Que demais, cara. Rapaz, então tá bom. Thaleson, Thalys, obrigado, cara, primeiramente, ter aceitado Eu o que agradeço. convite. Obrigado mesmo, assim, encantado contigo, cara. Tua Encantado. energia, tua história. Cara, bate muito sobre o nosso ecossistema, cara. Então, assim, as portas da Hype estão sempre abertas pra você, cara. Sabe que você tem uma casa, novamente, aqui no Mato Grosso do Sul, cara. e foi um prazer mesmo, um agradável e Imenso. foi uma aula. Eu acho que foi um podcast muito inspirador, cara. Educacional também, cara. Eu acho que quem pegou a vibe aí vai poder. Quem
pegou o código aí, como diz o Flávio Marçal, vai poder buscar uma mudança aí na sua empresa. E, Thalisson, nessa câmera aqui, fala aí onde te encontra, porque se eu sou um empresário ouvindo você, eu vou falar, esse cara vai Quero vir, saber onde tá esse cara. vai ser consultor meu aqui. Fala aí Legal. onde eu encontro Nas minhas Thalisson redes Camilo. sociais, Thalisson Camilo Dias. Entra também uma ajuda, né, que eu vou ter de vocês, porque eu nunca fui o cara do online, agora eu tô começando a me posicionar Muito bom. pela demanda, muitas pessoas pedem há muito tempo, né, Thales, você tem que, né, e aí eu vou entrar firme em 2024 na Aí, minha produção no fantástico. digital aí. No meu Instagram, Thalisson Camilo Dias, YouTube também, Thalisson Camilo Dias, você vai me achar. E o meu telefone, DDD 869, né, 8144-6334, estamos à disposição. Coisa boa, Muito cara. bom. Que bom. Pessoal, você que viu o podcast, compartilha com certeza com pessoas que precisam ouvir, não só empresários, né? Porque a conversa de hoje foi pontual para empresários por conta das vendas. Eu acho que o empresário precisa tomar posse disso, que vender que traz dinheiro e dinheiro que faz girar a engrenagem. Sem ele, fica tudo no campo da narrativa. Exato. E com os pontos de inflexão que você fez na sua vida, você para mim é um modelo, cara, você é muito parecido sua história quando o Flávio Augusto, quando você lê o livro dele, que foi decisões corajosas na vida. Eu acho que ainda mais quando você foi jovem, tem que tomar decisões na Sim. vida. E foi além de uma aula de vendas, um podcast muito inspirador. E mande para os seus amigos. Tem muita gente que precisa ouvir esse podcast. Beleza? Obrigado aí por fazer Obrigado, parte da Thales. construção Obrigado. da nova economia em Campo Grande. Eu agradeço, Bem-vindo sou de novo. apaixonado por essa terra, espero voltar mais vezes. Ah, com certeza. certeza. De repente podemos ser um dia sócio, né? Ah, Com certeza. Com total certeza. Você não, acha que eu não? já joguei Funiverso. aí. Jogamos. Valeu. Obrigado. Até logo. Valeu, Thalisson. Um Valeu, abraço. galera. Até Valeu. mais.